Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, especializada em traumas e mentora do Biotantra. No episódio de hoje, vamos falar sobre os bloqueios culturais e sociais em relação ao prazer. Então, a gente vem falando, né, sobre a educação, aquilo que vem de casa, as nossas referências sobre sexualidade, que são referências transgeracionais, né, que a gente recebe da família, da cultura familiar, mas também são referências sociais, decorrentes de agora que a gente vai discorrer sobre isso, né, Dani? Imagina! Sociedade, inconsciente coletivo, influencia! Não é? A minha mãe disse, que a minha avó disse, que quem Não é? disse? Na minha casa mando eu, são só minhas regras e não tem interferência alguma do lado de fora? Ninguém inventou nessa época o corpo é meu, mando eu, né? Não é? Ah! Ô, gente, construção social, eu vou dizer que tem um peso absurdo. Eu acho que a primeira delas que a gente pode, que é muito óbvia, e a gente vem falando há tempos, e a ideia não é atacar a fé de ninguém, mas a gente precisa entender que instituições, né, religiosas, então, olha, não é à toa que a gente fala antes, instituição religiosa, ao qual hoje, para estar na sociedade, precisa de um CNPJ, precisa de uma conta bancária, precisa respeitar regras e normas sociais. É? Então, não é? Não precisa? Precisa de alvará. Gente! Então, não é Chocada, é um só. comércio É um mesmo. comércio. A gente não tá falando mais lá de uma comunidade, onde dentro de uma tribo, por exemplo, né, tem suas casinhas e existe um espacinho ali para os rituais. E aí não, a gente já saiu disso, infelizmente, né? Uhum. Principalmente quando o cristianismo catequizou os indígenas. Então, a partir daí, já tem uma série de construções a nível Brasil sobre sexualidade. Sim. Então, vamos dizer que a gente tinha um povo aqui que tinha a sua expressão de fé, sua expressão de vida, sua expressão, inclusive, sexual. Então, o que que é que tinha aqui que era orgânico? Né? A gente já se perdeu. E aí a gente começa a tentar entender como as tribos que ainda existem, né, as aldeias e tudo mais, mas que também está totalmente contaminada pela ideia ocidental capitalista. Então, a gente não tem uma referência orgânica de sexualidade brasileira, né? Que é isso? Tá maluca? O que era raiz, o que era pra ser tribal, Tribal, né? tribal. O que era pra ser natural, né? É social, é institucional, Exato. né? É mecanicista, né? Uhum. Então, não é à toa esse sistema rígido, duro, adoecido, né? Então, eu gosto muito das suas aulas sobre a história da sexualidade, né? Porque para Gosto. falar de bloqueios culturais e sociais, a gente precisa entender a nossa própria história, de como se deu a colonização portuguesa, o que foi trazido para cá, as mulheres que foram trazidas para cá para reproduzir, não reproduzir, higienização dos povos, né? Europeutizar, enfim, não é essa palavra, mas essa cultura europeia, o que ela trouxe de referência do que é ser brasileiro, do como agir, de como amar, de como reproduzir, de como sentir prazer. Então você vê que a gente se perdeu ali, né? E aí, a partir daí, quantos bloqueios nasceram, Nossa. Dani? Só assim pincelando que você me fez lembrar da aula, né? Os tratados, né? Nem, eu não falo nem acordos, porque nem existia Não acordos. era acordo. As determinações, né? As invasões, eu vou chamar desse lugar. Era literalmente. Pode parecer meio caótico ou, nossa, como elas estão exagerando, mas não estão, não. Vai lá estudar principalmente sobre a história sexual brasileira. Já que você está nesse paizinho aqui, coleguinha, vai lá entender suas referências. É o Uhum. mínimo, né? É isso que eu falo, principalmente para quem trabalha com sexualidade, viu, gente? Então, se você quer colocar a mão na massa, vai entender essa massa. Exato. Se tem farinha, se não tem, se tem água. Porque quando eu falo sobre essa farinha e essa água, eu estou dizendo quem chegou aqui, qual foi essa invasão que aconteceu. Então, assim, primeiro, mulheres
podiam ter acesso a nada, nenhum escrito, nenhum livro, nenhuma biblioteca, nenhum nada. Elas não poderiam ter acesso algum a isso, né? Então, o máximo que existia era para os homens, né? Depois, para as prostitutas que chegaram de lá, pois elas seriam aquelas que ensinariam também o bando de tupiniquim, vamos falar assim, que é vulgarmente como eles colocam, isso traz uma dor no coração. Vamos colocar aqui para essa terra que agora chegarão as educadoras sexuais. Ô, gente, era um bando de gente que estava vindo de lá expurgado da sociedade de lá, que eles não Sim. queriam lá. E aí chegaram como salvadores aqui da nossa terra e da nossa sexualidade. E aí, depois disso, as mulheres eram submissas ao buraquinho do lençol. Sim. Não é sacanagem, né? É real. Os que catequizavam eram os que estupravam e abusavam das indígenas, né? Então, assim, é abusivo, é doloroso a forma como, por exemplo, a mulher foi colocada nesse lugar. Então, quando existe esse lugar de fala que você traz lindamente do feminino, a gente está falando dessa sociedade que construiu dessa forma. E aí, mas foi aqui mais de 500, não sei quantos anos, blá, 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 que o Brasil foi descoberto, que isso aconteceu. Não reproduziu. O quê? Alguém aqui já ouviu falar de Getúlio Vargas, da história do país? Vamos voltar para a história do país. Você estudou história na sua escola. Lá falava que o queridíssimo criou de novo um novo tratado, uma releitura de como seriam as esposas dos lares, de como seriam as mulheres dos lares, como elas teriam que dar mais mão de obra para a sociedade capitalista, né? De novo, elas não deveriam ter prazer algum. E aí, daqui a pouco, os homens também entram nesse lugar meio mecânico, né? Eu tenho que ir lá para casa fazer um filho, eu tenho que ir lá para casa com a santa. Então, começa a se cansar desse lugar e daqui a pouco vão para os prostíbulos. Mas daqui a pouco isso cansa e aí começa também a história. Não começa agora, mas já começou lá atrás. Mas, enfim, só para vocês entenderem esse ponto. Vai-se para as práticas masculinas. Desse prazer que é pelo prazer pelo corpo. Não é mais só a história casal. Mas aí o que acontece com todo ser humano que começava a fazer práticas que eram sobre o corpo e o prazer e não mais sobre a instituição família. Essas pessoas, desde a época da invasão desse país que ele foi descoberto, essas pessoas eram excluídas, eram abandonadas, eram expulsas da sociedade. Elas eram castigadas. Então, a gente precisa entender que, a partir desse momento, elas deixam de ser pertencentes à humanidade e bate de frente com a teoria do apego da humanidade, né? Então, como assim eu não pertenço mais à humanidade? Então, assim, gente, essa exclusão do prazer e da sexualidade, da fluidez, ela vai percorrendo todas as gerações. E aí é o que você falou lá no começo, de ser algo transgeracional. Sim. E quando eu estava lendo a Regina Navarro naquela série sobre o livro do amor, né? É assustador ver que lá na Grécia Antiga, gente, quantos séculos, milênios a gente está falando, onde a mesma coisa acontecia. Você trouxe Getúlio Vargas, e aqui a gente está falando de Bolsonaro 2018, 2020, e a gente está. E ainda vive isso, não é porque saiu Bolsonaro e entrou Lula, porque isso é cultural, mais uma vez, mas sobre essa divisão entre a vida reprodutiva e a vida prazerosa. O que tem de novo aqui agora? Porque a mulher faz parte da vida prazerosa, ela tem acesso ao prazer que ela não tinha antes, porque antes a gente era encaixotada. Então tem a mulher que é culta, como as gueixas, né? Que ela tá ali, ela tem conhecimento político, ela tem conhecimento cultural, e ela era usada o quê? Para entreter os homens. Isso em todas as culturas. Na Grécia tinha, a gente fala das gueixas. Aí depois tem a mulher, que é prostituta, que ela serve como um objeto sexual mesmo. Ela tá ali para conceder prazer e dar prazer. E aí depois tem a mulher, que é enclausurada, literalmente, mesmo sendo freira, mas na história a gente é até hoje enclausurada de diversas formas, porque é colocada como a virgem, a pura, a santa, e aquela é boa para educar filhos. Né? Para criar uma família de valor, pessoas de valor. Para quê, gente? Como você trouxe.
é mão de obra. É mão de obra. Eu vou perpetuar o trabalho, 6 por 1, né? Que a gente tá falando agora, o 7 por 7, na verdade. É, e 7 por 0, na verdade, sem folga. Ou a perpetuação da religião. Porque quem que apoia hoje o casamento? As religiões. Quando a gente começa a falar de uma vida não monogâmica, a gente é apedrejado. Por quem? Pelas religiões. Porque como assim está destruindo o conceito de família? Não, eu não estou destruindo o conceito de família. Eu estou dizendo que existe maior diversidade no conceito de família. De que não se trata mais de um homem e uma mulher, mas podem ser 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres. Tem uma diversidade. Então, a não monogamia não está aqui para poder falar: olha, gente, vocês não vão amar mais a partir de agora. É que, teoricamente, a gente caminha por esse ideal. Quer dizer que todo mundo faz? Não, né? Mas aí é um outro contexto. Então, o prazer, ele até naquela época lá na Grécia, os homens também, não é porque eles tinham a liberdade para sair enquanto as mulheres ficavam em casa. Não, ele não podia amar qualquer uma. Ele não podia se apaixonar por qualquer uma. Ele não podia viver com aquele que ela ama, aquele que ele ama, viver com ela o amor e o prazer no mesmo lugar. Então a gente vem sendo fragmentado, como a gente diz, nós dissemos no último episódio, porque é a fim de ser controlado. Então, ninguém gosta, porque parece que, nossa, como você está racionalizando isso, mas é real. Controlam o nosso prazer para controlar como indivíduo para, enfim, massa, né? Conduzir o gado, né? Para conduzir o gado. Como alguém me ensinou bem pequenininho esses dias, conduzir o gado para ficar gadeando. E você vê que a ovelha negra, necessariamente nas famílias, eu lembro quando criança, jovem, quem era a ovelha negra? Não era a piranha da família? É aquela que O não galinha da cumpre. família? É. Não é? Então você vê que o ovelha negra não é só a pessoa que diz não, não é assim que eu quero que você me trate, ou não é assim que eu quero agir diante da sociedade. Mas sempre tem uma ligação com a sexualidade. Ou quando não, é a solteirona A fracassada. solteirona O fracassada. solteirão fracassado. Uhum, sim. Só tem sentença de morte pra tudo quanto é Exato. lado. Você é a puta e você é o fracassado aqui. Então, Exato. Você não conseguiu uma relação séria, amorosa, fixa, romântica. Isso que também tem a ver com sexualidade. Então você, enfim, é a ovelha negra. Você não vai perpetuar o nosso nome, nosso status e entre outras coisas. Então, gente, tudo isso para dizer que tudo isso bloqueia o nosso sistema. condiciona a nossa vida, o Condiciona a nosso nossa dia a vida. dia, a nossa relação, o nosso sexo, Exatamente. o nosso prazer. Quantas e quantas vezes eu tive que falar nesses últimos anos de tira a religião da sua cama? Tira os seus pais da sua cama, porque a galera casa, beleza, eu sigo o protocolo, vou fazer ali na esteira romântica o namora, noiva e casa. Beleza, a partir de agora, todas as instituições que a gente falou vão parar na cama. E aí o que acontece? Ferrou, né? É muita coisa pra transar junto, né? Não? E não é nem prazerosa esses negócios? Ah, não, fala sério. Não, mas eu não posso ficar de... Até hoje, gente, eu não posso ficar de 4, porque de 4 não é uma posição de uma mulher direita. Ah, não? Por isso que eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda. Comunista então. safada. Assumo. Coleguinha. Gente, não dá, né? É? Ditam até posições, gente. Dita-se, não, mas eu tenho nojo. Por que tem nojo? Claro, a gente já falou de todo o impacto psicológico, o impacto físico, de diversos traumas que a gente foi vivenciando ao longo da história. Mas, e aí? Se eu tô numa religião ao qual... Eu falo todas, tá, gente? E às vezes muda a religião que a gente acha que é mais progressista, inovadora, mas depende do local também. Depende da cabeça de quem tá conduzindo aquele local. Então, é por isso que eu falei, não tem nada a ver com estar criticando a fé de vocês, mas é como a instituição, as regras daquele local, que a gente chama de dogmas, né? Te liberta ou te aprisiona, né? Questiona, por favor. Questiona tudo, né? Exatamente. Questiona você, questiona seus hábitos, questiona, porque senão você nunca vai entender que são bloqueios.
né? Vindos dessa massa. E é interessante me ver outra coisa aqui, né? Uma vez eu atendi uma moça que ela estava casada há uns 15 anos, pelo menos, e ela tinha seguido todos os protocolos ali, e a mãe dela era. Olha aí, né? O feminino cagando o feminino também. Não, porque você tem que ter um homem bom, assim, assim, assado, um homem direito, um homem com dinheiro, um homem com isso. Tá bom, ela foi lá e seguiu a cartilha, achou o homem bom, o homem com dinheiro, na página 2, né? Pra poder ela ser a princesa ali, né? Vamos dizer, a rainha do lar. E aí ela tem uma religião, eu não vou ficar falando as religiões para Não, depois não, não não, falar não, não. que eu vou perseguir a religião, mas tinha uma religião mais conservadora nesse sentido. E cheio de tabus em relação à sexualidade. Então, é assim que uma mulher tem que fazer, é assim que ela tem que se comportar. E o que aconteceu? Ela tinha uma série de bloqueios ali em relação à sexualidade. Em algum momento, o cara virou a chave e falou: Eu quero mais. E não tinha repertório para mais. E ele também não tinha repertório para trazer isso para a relação. E ele achou uma amante com uma vida sexual mais intensa, livre, né? E realmente foi embora. Largou a família, largou tudo, toda a estrutura. Gente, uma estrutura muito boa de vida, assim, de carro blindado e tudo mais. Largou ela. E ela chegou na minha sessão desesperada. A esposa, né, chegou desesperada. E ela falando, aquela puta que roubou meu marido, aquela não sei o quê. Mas agora eu também quero ser a transante. Quando você fala estrutura boa, você está falando de estrutura material, Social, material. social. E Exato. as outras estruturas? Psicológica, claro que não, né? Então a estrutura social e cultural é tida como boa. Olha que interessante até a fala, como a gente repete, né? É tipo, é taxada como boa. Mas se você tem dinheiro, se você tem todos os recursos, não quer dizer que você tá livre. Você não tem todos os recursos. A gente está falando que você tem Exatamente. recursos financeiros. Materiais, exatamente. E tinha uma segurança familiar, psicológica, entre aspas, né? A ilusão, A né? Que ilusão. essa estrutura A material ilusão cria isso, né? romântica. A ilusão romântica. Boa, Do príncipe com um castelo, com vamos viver felizes para sempre. boa. Entende? Uhum. Então, quando a casa caiu e ela viu que não existe esse amor romântico pintado pela religião também, né? A Sagrada Família ali. é, Ela se deparou com a realidade. Só que aí qual que é o problema? Mais uma vez, colocam mulheres contra mulheres, então a culpada era outra, que era livre sexualmente, e não ela que foi aprisionada, né? E o homem, no meio disso tudo, ninguém falava dele, né? Ninguém falava dele, mas enfim. O que eu quero ilustrar, de trazer um pequeno fragmento, porque são muitas coisas dentro da sessão, mas um pequeno fragmento disso. Se a mulher ela tá mergulhada, ela tá numa ilha, na verdade. E nessa ilha só falam o dialeto XYZ, e falam que o mundo lá fora tem que ser assim. Aí a hora que ela se depara que ela só tá numa pequena ilha e que existe todo um planeta de diversas culturas, de diversas formas de viver, é chocante até. Aí a gente precisa fazer essa reintrodução aos poucos de dizer, não, amiga, vamos lá, né? O universo com a sexualidade. E é interessante. Eu também não vou só julgar ele, que ele foi filha da puta, de abandonar a família. Gente, é gostoso. Quem tá aqui fora da ilha sabe. Você Né? sabe que, olhando o que você está contando aí, falando de psique, né? E é muito interessante. Por isso que eu fui puxando para a gente falar Uhum. para eles sobre até o castelo, né? Porque a hora que você trouxe o castelo foi lacrador. Mas como você falou, eu tô nessa ilha e há uma ruptura, isso quebra. Eu só vou olhar para o que quebrou. E aí eu quero ser, por exemplo, a transarina, custe o que me custar. Mas para quê? Eu vou até aqui para fazer isso, para voltar e reconstruir essa ilha. E não porque essa pessoa aprendeu a olhar as inúmeras perspectivas que existem e eu não preciso só viver como a sociedade manda. Então, quando ela vai para terapia, graças a Deus que ela quis ser a transarina, né? Sim. Mas ela foi para um lugar de lugar terapêutico que eu digo, você pode ilustrar, olha, existem muitas perspectivas. Então, o que eu estou querendo dizer é o perigo, gente, porque quando a gente está muito preso numa única perspectiva social, você quebra, você só olha para o lado do algoz que quebrou e aí quer ser o algoz às vezes, né? E não, você não está indo para um caminho de cura para si mesmo, falar,
sim. Uau, o mundo tem muitas perspectivas. Quais são as que eu vou fazer para mim? E aí, sabe o que eu achei mais violento, falando de instituição, religião? Porque há todo um discurso de tabu. Tá. Ok, estamos nutrindo essa ilusão. É uma ilusão É. giótica, gente, da realidade. Aí, a hora que o casamento não funcionou, ela foi culpada mais uma vez porque ela não deu assistência ao parceiro. Então, ela veio me procurar não porque ela quer sentir prazer na vida e ser transante e ter relações legais. Ela queria fazer tudo isso porque aí ela começou a ser taxada como uma mulher que não deu assistência para o marido e agora ela queria ser a transante para recuperar o marido que ela tinha perdido. Então, não era nem Exato. arrumar um parceiro melhor, vou falar bem baixinho, melhor. Sejam melhores, gente. Não traz seus acordos assim. Quer pular lá fora? Vai lá, gente, mas comunica, né? Enfim, aí é outro episódio. Mas o lance aí veio essa violência de novo, né? A mesma que castrou ali, agora diz pra ela que ela tinha o papel de ser a transante dentro da relação. Aí algumas máscaras caem, né? Porque aí a mulherada fala: Mas como assim você não fazia isso? Mas como assim você não fazia aquilo? Então, aí, depois que a casa cai, que essa mulher sem repertório algum sobre o que é uma sexualidade, quer nutrir uma sexualidade, agora cobram ela de ela não ter feito isso. Então, aí revela a importância desse olhar para dentro e entender por que eu estou buscando a terapia nesse momento. Eu vou me reconfigurar aqui para entender que realmente estava faltando repertório, de que eu preciso ir além, e que para umas próximas relações essa dualidade, né, seja amenizada de alguma forma, porque de fato a gente vive nessa briga entre aquilo que exigem da gente na cultura familiar, na cultura social, na cultura religiosa. Então é uma guerra, porque são muitos valores diferentes, muitas visões diferentes. Mas e aí, Dani, como eu faço quando, por exemplo, entender o que que eu quero, para onde eu vou, porque às vezes eu quero atravessar o bloqueio para ir para onde também, né? Que eu quero ver além desse bloqueio, né? A ânsia de toda pessoa é sempre resolver o problema. Isso é Uhum. fato, né? Seja buscar o ponto positivo ou negativo, o dual, né? E aí uma das belezas que tem dentro do Biotantra, do Tantra, dessa filosofia, é aprender a ensinar a sair dessa dualidade. É começar a aprender a desenvolver novas perspectivas, para que você consiga construir novas escolhas e essa cura, essa transformação, vamos falar assim, né? Então, sair deste lugar de prisão boa ou ruim, porque como o Tantra fala, não tem bom nem ruim, e começar a construir perspectivas de vida livre, bela, e que façam sentido com o seu corpo, com a sua psique, com as suas emoções, e que você construa a sua sociedade interna, o Que seu legal, mundo legal. interno, né? Sua própria cultura. A sua própria cultura. Aham. E aí, olha, ai, o mundo ia ser tão incrível. Gente do céu, minha utopia agora, né? Que cada ser humano possa ser a sua própria cultura e a gente navegar nessas culturas. Ai, que delícia! Eu não preciso viajar horas e horas para chegar até o Japão. Eu posso me deleitar em você, que é uma nova cultura, que é Exato. é uma nova experiência. De alguma forma somos assim, mas ainda há muita reprodução do que está aqui Sim, fora como ditadura, né? exato. Então que a gente consiga buscar, às vezes, o setting terapêutico para como é que eu desconstruo aquilo que me cega, como é que eu construo essa nova perspectiva e aí crio novas referências e assim possibilite inúmeras experiências com os demais nos campos relacionais. E aí encaixa até com aquele lugarzinho que você falou, né? Ai, arruma um homem melhor, vou falar baixinho, né? Sim, arrume-se melhor internamente para encontrar novos melhores também Aham. aqui fora, né? E viver essa coisa incrível, esse jardim incrível que é a vida. Sim. E eu gosto muito. Tá bom que a gente vai falar de uma outra linha de terapia, mas eu gosto muito de um trecho do livro do Bert Hellinger,
onde ele fala sobre a importância de aprender a carregar culpas que são impostas pela sociedade, no sentido de quebrar com o clã familiar, ou enfim, religioso, ou político, enfim. Porque a gente vê que aquele clã tem uma série de valores e comportamentos que não são mais convenientes pro aqui e agora, para essa pessoa que eu sou e para as referências novas que eu tenho. Porque hoje a gente está falando de uma sociedade que tem internet, de uma sociedade que troca, tem intercâmbios culturais. Então, toda referência. Eu cresci no lar com a minha mãe, eu tenho meu irmão, mas somos 3 pessoas completamente diferentes. E aquela Cíntia lá daquele lar não é mais a Cíntia desse lar, né? Então, é, em muitos momentos dessa jornada, eu tive que quebrar, romper com o clã, aquilo que foi me ensinado, e aprender a carregar essa culpa. Porque a culpa vai ter mesmo. A gente não quer carregar, mas às vezes a gente tem que carregar. Eu prefiro carregar essa culpa de não seguir aquilo que me ensinaram sobre sexualidade. Eu tenho uma nova perspectiva sobre sexualidade do que ficar presa àquilo. Então, em que sentido? Muitos casais falam, eu não vou buscar o Tantra, porque se a minha família, o meu filho souber que eu tô indo pro Tantra, isso é horroroso. Aí eu falo, tá, mas vamos lidar com essa culpa de que às vezes as pessoas não vão aceitar e às vezes elas vão romper com você e fazer essas quebras. Eu, eu, eu vou de novo dar uma pausa aqui agora. Tá, Eu acho que quando você coloca que eu tenho que carregar culpa, isso é pesado. tá. Ninguém quer carregar culpa. Uhum. Eu acho que a gente não tem tempo para discorrer sobre o que você Tá. está falando, com a profundidade que você está falando, entendeu? Entendi. Eu acho que eu cortaria antes Tudo dessa isso de história da novo. culpa aí. Uhum. Eu ficaria só na novas, que você estava falando, novas Tá. perspectivas e a gente fechar. Então tá, pode fechar. Porque eu acho que a culpa, ela Uhum. não vai ser atrativa aí agora. Não é carregar culpa por nenhuma. Uhum. Sei lá. Faz sentido aí? Quando ela começou a falar que ia trazer sobre Do uma Bert nova Hellinger. terapia do Bert Hellinger, você pode cortar aí. Eu acho que a Alicia já tinha dado um fechamento muito bonito. Tá, tá. Acho que tava legal. Acho que pode fechar, amiga. Já. Então esse Eu foi já o nem pode. lembro onde eu parei. Peraí, vamos ver. Então, diante de tantas barreiras sociais e culturais, né, a gente entende que é difícil acessar esse prazer de uma maneira fluida, mas a gente está aqui, né? Tem uma série, a gente vai deixar a agenda para vocês de como tratar tudo isso, de como atravessar, de como respeitar os próprios bloqueios por hora e depois como soltar. Então, é um processo dinâmico, né, Dani? Não é linear, não tem um roteiro, prazo para trazer resultado. É um passinho por vez, né? Com certeza. E fica um convite de que tem uma coisa muito bela chegando aí, que é o curso do feminino, certo? Ah, é verdade. Então, mulherada, sociedade, como a gente contou desde o começo do episódio, falou que a gente não pode, e isso criou um lugar de, às vezes, falta de conhecimento sobre o próprio corpo e olhar para o corpo de outra mulher como um aprendizado, ou de olhar para o prazer feminino, ou o próprio prazer feminino, enfim, nesse lugar todo. Vai ter um curso específico para o prazer da mulher, não é não? Uhum. Então vai ficar aqui, ó, no descritivo. Não deixa de olhar, dá uma espiadinha pelo menos, se provoque nesse lugar e experimenta se possível, né? E Pode Prazer fala muito sobre esses prazeres e que a gente possa romper com essas barreiras, esses bloqueios sociais e se libertar para literalmente vivenciar a nossa experiência e descobrir experiências lindas dos outros, das outras, Outras né? culturas. Aham. Ai, gente, eu acho lindo ver o prazer feminino. É a coisa mais linda do mundo. É muito lindo. Então, como mulher, eu falo, realmente, é como se eu olhasse no espelho. Somos capazes, então bora. Fica esse convite também para vocês. Então, se gostou, curta, compartilha, acesse nossa agenda. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, né? Uhum. Para falar sobre esses bloqueios e até um bloqueio de faço ou não faço, né? Acesso ou não acesso? É meu momento ou não é meu momento? Então, vamos bater um papo. A gente pode. Tô Uhum. sempre aberta aí para te ajudar a definir
qual é o momento, por onde começar. Às vezes eu me sinto mais segura numa sessão e não num curso, ou um curso introdutório, depois eu vou para o avançado. Então, a gente está aí à disposição para ajudar a atravessar esses bloqueios, É desde os isso aí. pequenininhos até os grandões. Que pode prazer. Então, esse foi o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido.